Olá, querida aluna, querido aluno, bem-vinda, bem-vindo ao curso Metáfora Jura. Nesta aula, nós vamos falar de um tema bastante importante em matéria penal, que é tempo do crime, e um outro assunto relacionado a isso, que é o conflito aparente de normas, ou antinomia aparente em matéria penal. Como se soluciona antinomia em casos de matéria penal. Então, o conteúdo programático dessa aula é tempo do crime para fixação da lei aplicável, quer dizer, quando se considera que o crime aconteceu para a gente fixar a aplicação da lei, e o tempo do crime em relação ao conflito aparente de normas, quando a gente tiver algum tipo de antinomia, qual é a norma, qual é a lei penal aplicável. Então, vamos lá. Teorias sobre o momento do crime. Olha só, nós temos um modelo adotado no Brasil, mas não é o mesmo no mundo todo. Tem três formas da gente pensar quando o crime aconteceu. Alguns crimes, eles têm um momento de consumação nos quais a ação se confunde com o resultado. São os crimes, por exemplo, de mera atividade. Não há como diferir a ação em relação ao resultado. Outros podem gerar um resultado que se procrastina, que se prolonga no tempo. Então, se a gente pensar num crime como um homicídio, é possível que você tenha a ação delituosa visando o resultado morte num determinado momento. Então, você tem aqui, né, por exemplo, no dia 2, eu dei um tiro no João. Né? Só que esse tiro, né, pegou, por exemplo, num local que não foi fatal imediatamente, ele foi levado ao hospital, foi internado, gerou complicações e foi morrer lá no dia 12, 10 dias depois da minha ação delituosa. Então, quando eu tenho esse tipo de caso, o que aconteceu? Eu tenho a conduta no momento A, né? Então, vou colocar aqui de outra cor para ajudar a gente. E tenho aqui o resultado no momento B. Quando isso acontecer, eu tiver essa dilação temporal entre conduta e resultado, eu preciso saber quando a gente considera que foi o momento do crime. Foi o momento da conduta? Foi o momento do resultado? A gente tem três hipóteses para isso, né? Não poderia deixar de ser diferente. A primeira teoria é que o momento do crime é o momento da atividade. Isso quer dizer, da conduta, da ação humana que gera o resultado jurídico. A gente sabe que conduta em matéria penal não necessariamente é ação, pode ser uma omissão também. Mas eu estou falando ação em sentido lato para ajudar pedagogicamente a compreensão. Mas o momento da conduta criminosa, seja ela ação ou omissão, que eu chamo de atividade, é que acontece o resultado jurídico para essa teoria da atividade, né? Que acontece, o momento do crime para essa teoria da atividade. Portanto, nesse sentido, essa teoria adotada aqui pelo nosso Código Penal, é a teoria adotada no Brasil, vai dizer que o momento do crime é o momento em que eu dei o tiro e não o momento em que o João morreu. Essa aqui é a adotada no Brasil, então muita atenção. Só que eu tenho duas outras teorias e não posso deixar de mencionar. Então eu tenho a possibilidade aqui de ter a teoria do resultado, na qual o momento do crime é praticado quando acontece o resultado jurídico. Por essa teoria, o momento do crime seria o momento B. E também tem a teoria da ubiquidade ou teoria mista, que é aquela que considera tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado. São esses dois, então eu posso usar tanto um quanto o outro para fixar o tempo do crime para a aplicação da lei penal. Mas não se esqueçam, né, que aqui no Brasil a gente adota aqui a teoria da atividade, ok? Então vamos lá, tempo do crime para nós no Brasil é o momento da atividade criminosa. E aí nós vamos ver algumas espécies de crime para entendermos aí o que seria esse momento da atividade, esse tempo do crime. Como eu disse, né, alguns crimes têm dilação temporal, têm um resultado diferido, outros têm um resultado e uma conduta que se prolongam no tempo. Então vamos ver a classificação de crimes quanto a isso, né, quanto ao tempo do fato. Aí, primeiro de todos é o crime instantâneo. Né? O que é o crime instantâneo? O crime instantâneo é aquele no qual eu pratico uma ação e o resultado é instantâneo. Né? Então, eu tenho um crime no qual o resultado ele se exaure, ele se realiza num único momento temporal. Então, o que seria esse crime? Por exemplo, o próprio crime de homicídio. Né? Então, eu tenho aí um crime no qual eu coloco aí
dou um tiro na pessoa e no momento em que essa pessoa alcança aí, né, o resultado pretendido, que eu alcanço o resultado pretendido, que é o resultado morte, naquele momento eu tenho o resultado que é o momento da consumação criminosa. Aqui para o crime instantâneo, um fato que é praticado sob a vigência de uma lei A, aí, no momento em que o juiz foi proferir o julgamento, aí essa lei não está mais em vigor, suponha que isso aconteça. Foi revogada por uma lei B que é mais benéfica para o agente. Qual lei deve ser aplicada? A lei do tempo da prática delituosa, né? Ou a lei B que vigia no tempo da sentença. Aí a gente vai aplicar aqui a teoria, né, que a gente usa do indúbio pro réu. Então, nesse caso, suponha que eu tenho, né, um crime instantâneo cujo resultado se pratica instantaneamente. Professora, mas você não tinha falado que o homicídio ele tem resultado diferido? Sim, vou voltar aqui, ó. Entre o tiro que eu dei no João, vou colocar aqui, o tiro, e a morte, que é o resultado, pode ter um tempo, ou não, né? No momento que eu atiro, pode ser que a pessoa morra no mesmo momento. Mas aqui, para a gente falar em crime instantâneo, eu estou considerando o resultado. O resultado morte é um resultado instantâneo. Morreu, morreu, né? Não tem como, né? Morrer aos poucos. Mas às vezes a pessoa fica no processo de morrer um tempão. Tudo bem, pode ficar lá sofrendo, mas a hora que morreu, morreu, né? A morte é um resultado instantâneo, embora de efeitos permanentes, porque morreu, morreu para sempre, né? Mas a gente diz que o homicídio é um crime instantâneo, de efeitos permanentes. Então, no momento do resultado morte, quando eu tenho esse resultado morte aqui, né, eu coloco aqui. Então, o crime aconteceu aí no momento do resultado morte em que eu tive o crime praticado. E aí o sujeito está respondendo aqui pelo crime e antes de receber a sentença surge uma lei mais benéfica, né? Surge uma lei B mais benéfica, positiva para o agente. Qual que eu vou aplicar ao fato? Eu vou aplicar a lei do tempo do fato, né? O tempo do tiro, o tempo da atividade aqui e do resultado morte, ou eu vou aplicar a lei mais benéfica que surgiu entre o crime e a sentença. Eu vou sempre aplicar a lei mais benéfica, então eu aplico a lei B. Então, qual lei seria aplicável aqui? A lei B, mas se a lei A for melhor, eu aplico a lei A. Se a lei B for melhor, eu aplico a lei B. Então, depende de qual lei for mais benéfica pelo agente. Se a lei A é revogada pela lei B, após isso um fato é praticado, a lei B é mais severa. Qual delas se aplica? A lei A. Então, eu tenho aqueles casos de retroatividade ou ultraatividade da lei penal, porque eu sempre aplico a lei mais benéfica para o agente. Agora, no caso de crimes que não são instantâneos, que são crimes permanentes, o que seriam os crimes permanentes? Aqueles nos quais a execução, a ação, ela se prolonga no tempo, né? Então, você tem crimes aí em que a conduta criminosa, ela necessariamente é prolongada. Quando isso acontece? Por exemplo, num caso de cárcere privado, né? Sequestro. Quando eu mantenho uma pessoa presa num crime de cárcere privado ou sequestro, eu não faço isso assim, de uma forma instantânea, imediata, não é? Aquela pessoa, enquanto ela continuar presa, sequestrada, no cárcere privado, né? Enquanto ela estiver ali, detida, sem a sua liberdade, com a sua liberdade tolhida, o crime está se consumando. Eu tenho um crime cuja consumação, né, cujos efeitos aí se prolongam no tempo. Esse é um tipo de crime permanente. Qual que é a regra para o crime permanente? Se a execução tem início sob a vigência de uma lei, né? Então, eu começo aí, sequestrei a pessoa, aí o meu sequestro está aqui se prolongando no tempo, né? E aí, então, aqui, né, vai continuando, enquanto a pessoa está presa, o crime está acontecendo. E aí, eu comecei a execução sob a vigência de uma lei A, né? E aí ele permaneceu acontecendo sob uma outra lei. No meio do caminho, a pessoa estava sequestrada ali, foi editada uma lei B. Qual que se aplica? Nesse caso, para crime permanente, muito cuidado. Não se aplica a teoria do indúbio pro réu. Lembra que o crime instantâneo, independentemente da situação, eu sempre aplico a lei mais benéfica? No instantâneo. No permanente, eu sempre aplico a lei mais nova, ainda que ela for menos benigna, ainda que ela for mais severa para o agente. Então, atenção, nesse caso,
Obrigatoriamente eu aplico a lei B, porque ela é mais nova. Não vou ver se ela é mais benéfica ou não para o agente. Aplico a lei mais nova. A mesma coisa para os crimes continuados. Só tome cuidado com a diferença de conceito entre permanente e continuado. O crime continuado é aquele em que há vários fatos típicos realizados no tempo, então não é um único tipo penal, né? Não é um único tipo com um único resultado, como o caso do sequestro, o cárcere privado. É quando eu pratico vários tipos com vários resultados, né? Então, por exemplo, eu pratico vários furtos, né? No mesmo espaço de tempo, um arrastão, né? Por exemplo, vou furtando um monte de gente ali, né? Num ônibus, numa praia, num local público, num shopping. Quando eu faço isso, eu tenho um crime continuado, né? O crime continuado é aquele que se realiza aí nas mesmas condições de local, de tempo e de modus operandi, e de modo de agir. Então, eu vou fazendo vários crimes semelhantes, eu vou dizer que o crime é continuado. Para o crime continuado, também eu aplico sempre a lei mais nova. Uma nova lei intervém, deve ser aplicada, ainda que mais grave. Então, aqui, se eu tenho vários crimes acontecendo nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, eu tenho um crime continuado. Se apareceu, né, comecei a praticar com a lei A, aqui no meio do caminho apareceu a lei B. Qual vai ser aplicada? Também sempre a lei mais nova. Eu não verifico se ela é mais benéfica ou se ela é maléfica para o réu, ok? Cuidado com isso. Nesses dois casos, exclusivamente, a gente não aplica indúbio pro réu para a aplicação da lei penal em antinomia de leis no tempo. Quando eu tenho conflito aparente de normas, o que é isso? Conflito aparente de normas é aquilo que a gente chama em IED, Introdução ao Estudo do Direito, de antinomia. O que é uma antinomia? É quando eu tenho um único fato, unidade do fato, né? Eu tenho um único fato e tenho pluralidade de normas. Então, para um fato só, eu tenho mais de uma lei que pode ser aplicada. Lei A e Lei B. Aparentemente, as duas são aplicáveis ao fato. Eu posso aplicar tanto uma quanto outra. Cabe a lei A e cabe a lei B. E aí? Né? Qual que incide sobre aquele fato criminoso? Como que eu vou saber qual que é a lei aplicável? Eu estou diante de uma antinomia. Só que em matéria penal, atenção, e na verdade, segundo Hans Kelsen lá na teoria da norma, toda antinomia é aparente. Em matéria penal, que é o que nós estamos tratando, a antinomia é sempre aparente. Por isso que a gente está falando em conflito aparente de normas. Parece, então, que tanto a lei A quanto a lei B são aplicáveis. Então, a aplicação é aparente aplicação de todas as normas da espécie. Só que, na verdade, só cabe uma. Então, a gente tem critérios para saber qual lei é aplicável. Vamos supor aqui que só se aplica a lei A, a gente, então, descarta a lei B. Portanto, nós temos uma efetiva aplicação de apenas uma delas. Para a gente falar em conflito aparente de normas, então vamos lá. Unidade do fato, um fato só. Mais de uma norma aparentemente incidente, aplicável. A aplicação de todas as normas aí, a espécie, é sempre aparente, é falsa. Porque no fim eu só vou usar uma delas, ok? Então vamos lá, como que a gente tem uma regulação de princípios para o conflito aparente de normas, como que a gente soluciona conflito aparente de normas? Por 4 formas: especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Vamos estudar essas formas. Primeira forma da gente solucionar um conflito aparente de normas é pelo critério da especialidade. Adoramos o latim, vamos colocar isso na forma de um brocardo jurídico, né? Lex specialis deroga generale, ou seja, a lei especial sempre derroga a lei geral. Se eu tenho um choque, então, entre uma lei A e uma lei B, e aparentemente as duas podem ser incidentes sobre uma mesma situação de fato, né? Qual que eu vou aplicar? Eu sempre vou aplicar a lei mais especial. Lembra do princípio da taxatividade? O que era o princípio da taxatividade lá em matéria principiológica no direito penal?
No direito penal, a lei penal ela tem que ser taxativa. Ela tem que ser muito clara para você saber exatamente o que é crime. E lembra o que era tipicidade. Para um fato ser típico, o fato no mundo tem que preencher todas as palavrinhas do tipo penal. Então, se eu tenho lá um tipo penal, matar alguém, artigo 121, para ser fato típico para o crime de homicídio simples, eu tenho que matar alguém. Tem que ser exatamente da maneira que está previsto ali. Agora, suponha que venha o legislador e diga assim, matar alguém na direção de veículo automotor, dirigindo um carro. E aí, ele juntou uma questão, né, uma situação de modo, né, um adjunto adverbial de modo muito específico, que é o modo pelo qual eu mato alguém. Porque eu posso matar alguém dando tiro, dando porrada, enforcando, esfaqueando, afogando, botando fogo na pessoa. O que você imaginar, né? Mas eu posso também matar alguém atropelando essa pessoa, esse sujeito. E aí, né? O legislador colocou muito claro um tipo bem específico que é matar alguém dirigindo, né? Algum veículo automotor, um carro, uma moto, um caminhão. Qual será mais aplicável e qual será a lei que incide? Porque se eu matei alguém dirigindo um carro, aplico talvez a lei A, que é o homicídio simples, né? Então pode ser que eu aplico aqui a lei A, que é o homicídio simples, e digo, porque eu matei alguém. Então é incidente o artigo 121 do Código Penal. Mas pode ser também que eu aplico a teoria do homicídio no trânsito, e se tiver essa possibilidade de homicídio doloso no trânsito, ela não é mais especial do que a lei geral, que é simplesmente matar alguém? Se existir essa possibilidade, se acontecer isso, será aplicada a lei B. Você sabe, se você tiver conhecimento da lei penal, que esse exemplo fictício, suposto que eu estou dando, existe para o caso de homicídio culposo, né? Assim como lesão culposa. Então, lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor tem um tratamento penal diferente no Código de Trânsito. É diferente você matar culposamente de qualquer outra forma ou lesar de qualquer outra forma e lesar na direção de veículo automotor. Qual que vai ser aplicável? Vai ser aplicável sempre a lei mais especial, aquela que detalha mais a ação criminosa. Por quê? Nós estamos fazendo uma hermenêutica teleológica. O que é hermenêutica teleológica? Aquela interpretação que visa, né, aí perscrutar, vislumbrar qual foi a intenção do legislador, qual que é a intenção da lei. Poxa, se o legislador fez um tipo penal bem específico para tratar desse crime no trânsito, é porque ele não queria que fosse aplicada a regra geral. Isso é óbvio, senão ele não teria criado um tipo novo. Qual que é o telos? Qual é a finalidade do legislador ao criar esse tipo? É para que ele seja aplicado, não o geral que já existia. Então, toda vez que tiver uma lei especial, em aparente conflito de normas em relação à lei geral, qual é que se aplica? Sempre a mais especial. Sempre se aplica a mais especial. Então, vai ser a lei especial que vai ser aplicada para esse caso concreto. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Não se esqueçam. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, subsidiariedade. Né? Outro brocado jurídico, a lex primária derroga subsidiária. O que significa? A lei primária sempre derroga a lei subsidiária. A lei primária prevalece sobre a subsidiária. Professora, o que é lei subsidiária? O que é lei primária? O Nelson Hungria, que é um grande clássico aí do nosso direito penal, um grande doutrinador, vai dizer: a lei subsidiária funciona como um soldado de reserva, né? São aqueles casos nos quais eu tento encaixar a conduta do sujeito num tipo penal mais grave, claro, né? Mais severo, porque aí ele tem uma amplitude maior de lesão a bens jurídicos relevantes. Então, toda vez que eu vou colocar e vou construir a tipicidade, como a gente falou, o tipo penal é taxativo. Tem várias palavrinhas que estão lá. O sujeito tem que preencher todas elas. Então, vamos pensar no roubo, né? Tenho lá, subtrair coisa alheia, móvel, mediante violência ou grave ameaça. Para que o sujeito pratique o crime do artigo 157, ele tem que subtrair coisa alheia, móvel, mediante violência ou grave ameaça.
tem que preencher todas as palavrinhas do tipo penal. E se não preencher alguma daquelas palavrinhas? Supõe aí que eu, vou lá, falo para a pessoa, me entrega tudo que você tem, senão eu vou contar para todo mundo que você beijou a sua prima. E aí a pessoa... mas acaba entregando. Esse contar para todo mundo, vai que a pessoa não quer que ninguém saiba que beijou a prima, então eu vou contar para todo mundo que você traiu sua mulher. E aí a pessoa entrega as coisas mediante essa ameaça. Aí você vai dizer, poxa, mas isso subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça? Essa ameaça é grave o suficiente para a gente dizer que houve um crime de roubo? Você vai dizer, não, existe um fato atípico para o crime de roubo, porque não foi preenchida a grave ameaça. E aí te restam duas possibilidades. Você vai dizer, na verdade, isso é um crime de extorsão. Você está extorquindo a pessoa, porque a diferença entre o roubo e a extorsão é que no roubo a pessoa pega as coisas da outra e na extorsão a vítima entrega por causa da ameaça. Agora, se o sujeito aí entregou todas as coisas por causa da ameaça, nós vamos falar, então não era roubo, na verdade era extorsão. Agora, se o sujeito subtraiu e a gente entender que essa ameaça não foi grave o suficiente, nós podemos até falar em furto, porque estava ausente o elemento da grave ameaça e o sujeito foi lá e pegou as coisas. Agora, se a vítima entregou, nós vamos falar em extorsão ou em fato atípico para qualquer crime. Então, o que é subsidiariedade? Você tem um crime maior, digamos assim, com mais elementos constitutivos do fato típico. Então, roubo em relação ao furto. Você tem a extorsão em relação à ameaça. Mesmo que eu ameace alguém, e fale para a pessoa, eu vou te matar, se eu só disser eu vou te matar, isso é só crime de ameaça, ok? Mas se eu disser para a pessoa, se você não me entregar o seu relógio, eu vou te matar. E aí a vítima vai e me entrega o relógio. Qual crime eu cometi? O de extorsão ou de ameaça? Eu cometi o crime de extorsão, porque o meu objetivo era o patrimônio, era ter alguma coisa, e não assustar a pessoa, tirar a paz dela. Então, eu tenho, na verdade, crime de extorsão. Esse crime de extorsão, ele é um crime maior, ele é um crime mais grave, mais amplo. Se eu não conseguir encaixar a tipicidade na extorsão, essa é a lei primária, crime de extorsão. O que me resta? O soldado de reserva, a ameaça. Não deu certo a extorsão, porque a vítima não entregou. Falou assim, de jeito nenhum eu te entrego, que se dane, não acredito nessa ameaça que você está me fazendo, você não vai me matar coisa nenhuma, não entrego. E aí, o sujeito não praticou crime nenhum? Não. Tem um soldadinho de reserva lá, que é o crime de ameaça, para eu conseguir encaixar a conduta dele em algum tipo e falar, esse cara praticou sim um crime. Não foi extorsão, foi só ameaça. Então, a lei primária prevalece sobre a subsidiária. Preferencialmente, eu coloco a primária, a mais grave, a mais ampla, com mais elementos típicos. Se não der para encaixar essa, subsidiariamente, eu coloco o crime menor, aquele crime de reserva, para dar um jeito de falar, pelo menos algum crime essa pessoa cometeu. Se não foi a extorsão, foi a ameaça. Então, você tenta aplicar a norma primária. Só quando isso não é possível, você recorre subsidiariamente à norma menos ampla, ok? Cuidado para não confundir subsidiariedade com consunção. Aqui o brocardo jurídico é lex consumes derogat consubta. O que é? A lei maior, a lei consumidora derroga a consumível. Então, você tem, é como se você tivesse aí, uma amplitude de lei maior e ela engloba uma lei menorzinha, Então, a lei maior, ela consome, ela acaba absorvendo, englobando. Então, aqui você tem a lei A e aqui você tem a lei B. A lei A, ela consome, ela engloba a B. Por quê? Porque a B, ela acaba sendo um elemento fundamental e necessário para que o crime da lei A se pratique, se realize. Então, na consunção, você, sem recorrer às normas aí, compara-se fatos, verificando qual que é o mais grave para absorver o demais. O principal absorve o acessório, sobrando somente a norma que regula. Então, nós estamos pensando num caso, por exemplo, como o estelionato. O crime do artigo 171, ele fala assim, obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, para ser estelionato, precisa aí preencher todas essas palavrinhas. E para que eu cometa um estelionato, eu preciso de alguma estratégia para enganar a pessoa, para conseguir dar o golpe nela. Então, eu preciso de um artifício, um ardil, um engodo, aquela lábia, né? Preciso criar aí um cenário, uma encenação, mise-en-scène para a pessoa. Ou eu preciso de alguma fraude concreta. Então, suponha que para cometer um estelionato, para cometer o estelionato, eu cometo um crime aí de falsa identidade, né? Eu me apresento aí como uma atriz famosa. Eu sou uma atriz tal de Hollywood, porque aí, na verdade, eu sou golpista, eu sou estelionatária e estou tentando tirar dinheiro para as pessoas. E eu estou precisando de dinheiro para o meu espetáculo aqui no Brasil e tal. E vou pegando, né, dinheiro das pessoas, me apresentando como alguém que eu não sou. E aí, né? Existe crime de falsa identidade, existe crime de estelionato. E se eu falsifiquei um documento, mostrando, olha, aqui está o meu documento, né? Eu, né, na verdade, sou essa pessoa, sou embaixadora de algum país aí, e agora estou aqui fazendo uma visita, aí espero que as pessoas me deem, né, jantares caros, hospedagem e tal. Eu posso, né, não somente me apresentar falsamente como alguém que eu não sou, mas posso também apresentar documento falso. Aí é crime de falsificação, né? Falsificação material de documento. E aí, o que vai acontecer? Eu vou processar essa pessoa, se ela for pega, por estelionato e falsa identidade, por estelionato e falsificação. Nós vamos dizer que acontece nesse caso a consunção, por causa do princípio do ne bis in idem. Eu não posso punir a pessoa duas vezes pela mesma conduta, porque no momento em que ela se apresentou falsamente ou fez a falsificação, o dolo não estava orientado para enganar simplesmente ou para atrair a fé pública, né? Para ludibriar as pessoas. O dolo estava orientado para conseguir dinheiro, patrimônio. E aí, nesse caso, eu tenho um crime contra o patrimônio, que é o estelionato, e não um crime contra a fé pública. Nesse caso, acontece a consunção, porque o crime maior, o mais grave, que é o estelionato, ele precisa que a pessoa faça alguma dessas coisas. Se apresente como alguém que não é, mostre documentos falsos. Para enganar, você tem que contar alguma mentira, você tem que apresentar alguma coisa falsa, não tem jeito de fazer estelionato se não for assim. Está lá, né, no tipo penal, mediante artifício, ardil e tal, ou meio fraudulento. Então, nesse caso, o crime mais grave, que é o estelionato, digamos aqui, ó, ele absorve esse outro crime. E aí eu não processo e não puno a pessoa pelos dois crimes, né? A fraude mais o estelionato. Eu puno a pessoa, processo só pelo estelionato. Então, qual que é a diferença? A diferença aqui é que, né, nesse princípio da consunção, eu tenho um crime maior, mais grave, e ele vai absorvendo os crimes menores, os crimes pequenos. Eu vou ampliando porque eles são necessários para cometer o crime maior, né? Sem isso, eu não tenho a ocorrência do crime grandão, do crime grave. E lá na subsidiariedade, né? Qual que era a regra? Aqui eu tento aplicar a norma primária, eu vejo se tem uma lei. Então, vamos ver se é roubo nessa situação. Poxa, não deu certo para o roubo. Se não deu certo para o roubo, então vamos ver se é extorsão. Não deu certo para extorsão, vamos ver se é ameaça. Não é ameaça, vamos ver se é só constrangimento ilegal. São vários tipos penais diferentes e eu vou fazendo essa tentativa e erro. É fato típico para o primeiro? Não é. Não preencheu. Poxa, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir buscando meus soldados de reserva. Vamos tentar ver se é o próximo crime. Vixe, também não preencheu o fato típico. Vamos para o próximo. Até eu ver se a conduta da pessoa se encaixa em algum tipo penal e poder punir essa pessoa criminalmente. Porque se ela não se encaixar em nenhum tipo que tem previsto, a conduta dela é totalmente atípica para o direito penal. Quando a gente fala atípica, ela não é típica, ela não é um assunto de direito penal.
entende? Porque não preenche o tipo penal. E aí ela é um irrelevante penal, não pode fazer nada criminalmente com esse sujeito, né? Então, na subsidiariedade, eu vou aí numa relação de tentativa e erro, tentando encaixar normas. Na consunção, eu tenho essa ideia de que uma norma grande, ela precisa de uma menor para que o crime se consume, ok? Cuidado para não confundir. Hipóteses aí em que se verifica a consunção. Eu tenho a primeira, que é o crime progressivo. Então, quando a gente vai falar de verdade em consunção, quando a gente tiver crime progressivo, estamos tratando com consunção. Que é o crime progressivo, professora? Cuidado para não confundir com progressão criminosa, que nós vamos ver mais para frente. Muita atenção, anote aí para você não esquecer, para fazer essas diferenciações. Então, o crime progressivo é aquele no qual, desde o começo, o agente já queria um resultado. Então, ele tinha o dolo orientado claramente para um resultado, estava vislumbrando lá no fim o resultado. Por exemplo, um sujeito que pensa aí num serial killer, né? Que ele vai fazendo uma série de condutas criminosas, porque o que ele deseja no fim é matar a pessoa. Então, ele vigia a casa da pessoa, ele vai acompanhando, aí um dia ele captura, prende, mantém em cárcere privado. Nesse cárcere privado, a pessoa presa lá no cativeiro, todos os dias ela é torturada, né? Suponho que cada dia ele vai lá para cortar um pedacinho da pessoa, tortura, né? Faz aquele horror até que no fim ele acaba matando. Pensa nesses seriados aí que você gosta de assistir e que falam de serial killer. Quando isso acontece, eu tenho um crime progressivo, porque desde o momento ele tinha um resultado em mente, que era o homicídio, né? E o homicídio bem qualificado nesse caso. Então, o tempo todo ele queria produzir um crime mais grave, hediondo, homicídio qualificado. Só que para chegar a isso, ele faz atos sucessivos, crescentes, porque o cara, ele não basta matar, né? Ele tem que torturar, por exemplo, com requintes de crueldade. Então, por meio de atos sucessivos, ele vai alcançando o resultado pretendido. Isso é crime progressivo, mas desde o começo que ele queria matar. Só que para ele não tinha graça, né? Matar com um tiro tem que ser algo que se prolonga aí de forma progressiva, vai aumentando a violação a bem jurídico, a agressividade. Isso é crime progressivo, tá? Então, cuidado, tenha isso em mente. No crime progressivo, desde sempre, o dolo estava orientado para um resultado. Desde sempre o agente queria uma coisa e ele foi fazendo várias para alcançar esse resultado. Nós vamos ver que lá na progressão criminosa não é assim. A pessoa vai mudando de ideia. Essa é a diferença. Então, crime progressivo, desde sempre o agente objetiva um resultado. Dolo orientado bem claramente. Elementos, então. Unidade de elemento subjetivo. Dolo, um dolo claro, bem orientado. Unidade de fato, o sujeito quer mesmo aquele resultado. Mas tem uma pluralidade de atos para alcançar esse resultado. E aí vai acontecendo progressividade na lesão ao bem jurídico. Claro, você começa, por exemplo, com cárcere privado, parte para lesão corporal grave, gravíssima, até chegar ao resultado morte, tá? A consequência, nesse caso, é que mesmo assim, o agente vai responder no fim por tudo isso que ele fez, ele vai responder só pelo crime de homicídio qualificado. Não dá para que ele responda por cada lesão de natureza grave que ele praticou, porque ele foi matando a pessoa aos poucos mediante tortura. Então, ele não matou com um tiro logo de cara. Ele foi cortando um pedaço, cortando outro pedaço, até a pessoa morrer no fim. Eu vou processar e condenar esse sujeito por várias lesões gravíssimas e depois homicídio qualificado? Não. Ne bis in idem. Isso foi o modus operandi, a forma de praticar o homicídio qualificado. Então, nós vamos aí sempre tratar aí como mais grave acontece a consunção. O crime de homicídio qualificado grave, ele absorve todos esses atos cometidos pelo agente. Outro caso em que vai acontecer consunção é no caso de crime complexo. O que é o crime complexo? É aquele que resulta da fusão de 2 ou mais delitos autônomos, ok? Então, passam a funcionar como elementares aí do mesmo tipo penal. Quando eu tenho crime complexo, também todos os fatos autônomos são absorvidos pelo crime principal, obviamente. Então,
Eu tenho crime complexo quando você precisa de vários atos plurais distintos para que você possa praticar o crime. Por exemplo, a extorsão mediante sequestro da qual nós falamos. Então, para que o sujeito consiga lá no fim receber, né, aquele pagamento, aquela recompensa, o prêmio, né, do resgate, ele precisa fazer várias coisas. Ele precisa vigiar a pessoa, ele precisa capturar, ele precisa prender, manter em cárcere privado, ele precisa fazer ameaças graves, né? Ele precisa dizer que vai matar a pessoa, ele precisa fazer constrangimento ilegal com essa pessoa. Então, ele faz várias coisas para alcançar o crime maior, que é a extorsão mediante sequestro. Todas essas ações praticadas pelo sujeito poderiam ser encaixadas em outros crimes autônomos, separados. Extorsão, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro ou cárcere privado. Eu poderia dizer que são outros crimes, né? Somente, separadamente. Mas esse grande crime, que é a extorsão mediante sequestro, ele abrange todas essas outras possibilidades. Então, diante de um crime complexo, o complexo sempre absorve os fatos autônomos. Eu puno a pessoa só pela extorsão mediante sequestro. Eu não posso, por uma mesma conduta, lembre-se sempre disso, encaixar em mais de um tipo penal. Isso é bis in idem. Então, tudo que essa pessoa fez foi para praticar extorsão mediante sequestro. Não dá para processar por extorsão mediante sequestro, mais ameaça, mais constrangimento ilegal, mais sequestro ou cárcere privado. Não tem como, né? Mais extorsão. Não tem como. Então, tudo isso fica absorvido por um crime único, porque esse crime é um crime complexo. E, por fim, nós temos a progressão criminosa, que eu já adiantei para você. Tomar cuidado. Crime progressivo, anotou, né? É aquele no qual o agente sempre tinha em mente um resultado e foi alcançando esse resultado progressivamente, paulatinamente. Pensa nos requintes de crueldade. Devagarinho ele foi fazendo vários atos até chegar ao resultado que ele desejava. Na progressão criminosa, isso não acontece. O sujeito chega para praticar um crime, ele tem um dolo orientado para um crime, e ali na hora ele muda de ideia, como se ele tivesse visto uma oportunidade de fazer algo mais grave. Então, suponha, o sujeito chega, faz uma violação de domicílio, e aí, antes, o que ele queria era fazer uma violação de domicílio. Estava curioso ali para ver como que era dentro da casa de uma pessoa. E ali, na violação de domicílio, ele percebe, de repente, algum bem jurídico de bastante valor. Ele percebe ali um equipamento eletrônico, um relógio de ouro, alguma coisa ali na casa da pessoa dando sopa. Aí ele vai lá e fala, poxa, já que eu tô aqui mesmo, já entrei para ver como era a casa do meu vizinho, ele nunca vai saber que fui eu, vou levar esse relógio. Essa inicial violação de domicílio, primeiro ele queria só pular o muro e espiar. Quando ele viu a oportunidade, ele olhou e falou assim, poxa, tem a oportunidade de um furto. Essa anterior violação de domicílio vira um furto qualificado. Então começa com um dolo, mas progride para alcançar um bem jurídico de maior relevância. Então comecei com a privacidade e avancei para o patrimônio, que é um bem jurídico de maior relevância. Agora suponha que ele vai ver uma mulher ali, dormindo de roupa íntima, ele fala, vou aproveitar, já que eu estou aqui mesmo, e vou cometer um estupro. Se esse sujeito viu a oportunidade ali, violou um bem jurídico de muito maior gravidade ainda, que é a dignidade sexual, o que acontece? Ele tinha uma iniciativa, e isso acontece muito em furto, nesse tipo de furto qualificado em que há a violação do domicílio. O sujeito entra numa casa para furtar, mas muitas vezes quando há mulheres dentro do ambiente, às vezes vê a oportunidade e essa ação progride para um estupro. Se isso acontecer, nós estamos diante de uma progressão criminosa. Então, na progressão criminosa, o agente deseja inicialmente produzir um resultado. Mas depois que ele atingiu esse resultado, ele decide prosseguir e reinicia sua agressão produzindo uma lesão mais grave. Ele vai para um bem jurídico de maior relevância, tá? Então eu tenho uma pluralidade de desígnios, de intenções, pluralidade de fatos, tem vários fatos acontecendo e progressividade na lesão ao bem jurídico. Nesse caso, embora haja condutas distintas, cada sequência de atos comandados pela vontade corresponde a uma conduta, o agente só responde pelo final mais grave. Então, se ele violou o domicílio, e ali, depois que viu a oportunidade, ele furtou,
um bem, aí o que vai acontecer? Eu vou entender que, na verdade, ele entrou naquela casa para furtar. Eu não vou, nem dá para saber se o que ele queria antes era só espiar, e aí quando ele viu um relógio dando sopa ali, ele furtou. Então eu vou entender que o tempo todo ele queria praticar um furto qualificado, né? O tempo todo era essa a intenção do agente. A mesma coisa, né? Se ele violou o domicílio e praticou um estupro, né? O que eu vou entender? Que, na verdade, o tempo todo ele queria praticar um estupro. Nunca vou saber que ele queria entrar só para espiar. Mas se ele praticou furto mais estupro, aí não, né? Aí não dá para dizer, porque para poder furtar, ele precisou pular o muro. Para poder estuprar, ele precisou pular o muro. Então, eu vou dizer que é progressão criminosa. Agora, se aqui, né, ele praticou furto mais estupro, dá para a gente fazer concurso e combinação de crimes. É só nesse caso aqui, de progressão, ele só responde pelo mais grave quando não dá para eu separar, né? Quando eu vou dizer que a intenção, o dolo inicial era 1 e depois foi progredindo de tal forma que eu só consigo pensar que o dolo era sempre aquele voltado ao resultado jurídico mais grave. Então, hipótese em que verifica a consunção, progressão criminosa, não se esqueça, é quando o sujeito tem uma intenção e vai vendo a oportunidade de progredir. Cuidado na progressão criminosa quando você tiver antefactum e post-factum não punível. Então, pode acontecer de você ter um fato anterior menos grave e isso não vai ser punível. E um fato posterior também. O que acontece? Como eu disse, se o sujeito pulou um muro, né? Ele, na verdade, pulou um muro e depois furtou, né? Como eu vou saber que ele queria pular o muro para furtar ou que ele só queria pular o muro e depois decidiu furtar? Não sei. Então, ele só responde pelo grave, pelo furto. Não combina a violação de domicílio com o furto. Esse fato menos grave, que é a violação de domicílio, o que vai acontecer? Ele se torna um fato não punível. Eu não vou punir esse fato anterior criminalmente. A mesma coisa pode acontecer com um fato posterior não punível. Quando, após realizada a conduta, o agente pratica novo ataque contra o bem jurídico, visando apenas tirar proveito da prática anterior, né? O fato posterior ocorre como mero exaurimento. Então, por exemplo, furtou, né? Pegou lá o relógio, tirou da casa do cara, e aí ele vai lá e destrói esse relógio. Eu falo, não, eu não queria pegar esse relógio para mim, só porque eu odeio meu vizinho e queria espiar a vida dele quando eu pulei o muro. Vi um relógio de ouro lá, peguei. O que eu vou fazer? Usar? Não, pego e passo com o carro em cima, destruir essa porcaria, porque eu só quero ferrar o meu vizinho, que eu detesto ele. Essa destruição do relógio poderia ser crime de dano se fosse autônomo, né? Se eu fosse lá, pegasse só um relógio do vizinho e destruísse. Mas como eu tenho todo esse avanço de progressão criminosa, pulei um muro, vi um relógio, peguei o relógio, levei para mim, destruí o relógio, esse fato posterior, ele também é um fato de menor relevância e ninguém vai processar o sujeito pelo furto, mais pelo dano, né? Furtou, o que você fez com a coisa furtada é problema seu. Então, eu só puno o sujeito pelo furto. O fato anterior, de menor relevância, se torna impunível e o fato posterior, de menor relevância, também se torna impunível diante de uma progressão criminosa, ok? Depois eu tenho aí alternatividade. Na alternatividade, eu tenho várias formas de realizar uma conduta típica. Quando isso acontece, professora? É quando o legislador cria um tipo misto alternativo. O próprio legislador, dentro do tipo penal, ele coloca uma pluralidade de núcleos do tipo. O que era o núcleo do tipo mesmo? Quando eu leio um tipo penal, ele sempre começa com um verbo, né? Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, não é? Sempre começa com o verbo matar, subtrair. Ok. O verbo, ele sempre é um núcleo do tipo. Então, o verbo é um núcleo por quê? Porque ele é o que denota a conduta, a ação ou omissão humana que vai realizar o fato típico, né? Aquele fato que tem relevância jurídica. É um crime. Um crime é sempre uma conduta. Então, o verbo é sempre o núcleo do tipo. Pode acontecer de, no mesmo tipo penal, o legislador colocar vários verbos, vários, e dizer que qualquer um desses preenche a conduta típica.
Quando o legislador fizer isso, ele vai constituir uma coisa que a gente chama de tipo misto alternativo. E aí, qualquer um desses verbos preenche a conduta típica. Exemplo, artigo 33 da Lei de Drogas. Se você for ver o crime de tráfico, você vai ver que o legislador coloca um monte de verbos ali. Vai ser exportar, transportar, vender, cultivar. Qualquer um desses verbos, né, que o sujeito, se ele transportar, se ele vender, se ele cultivar, se ele entregar, se ele guardar, qualquer uma dessas condutas, porque o legislador vai colocar a partícula ou. Então, transportar ou vender, qualquer uma dessas condutas, ou todas as outras que estão lá, se for drogas, né, para fins de lucro, para fins econômicos, você tem tráfico ilícito de drogas. Então, o sujeito, se ele transportar, praticou o crime. Se ele vender, também. Se ele guardar, também. São tipos mistos alternativos, né? Qualquer coisa que você fizer é o crime. Professor, e se eu fizer duas coisas, guardar e transportar? E se eu fizer três coisas, guardar, transportar e vender? Vai ser quantos crimes? Um só o crime do artigo 33. Então, no tipo misto alternativo, se a minha conduta preencher um verbo, eu pratiquei o crime do artigo 33. Se a minha conduta preencher dois verbos, eu pratiquei só um crime, o do artigo 33. E se minha conduta preencher 10 verbos, eu pratiquei só um crime, o do artigo 33. Então, por isso existe também na alternatividade um único crime, embora são múltiplas as condutas, né? Os crimes de ação múltipla e de conteúdo variado, né? Mas aqui, ó, conteúdo variado, mas aí o conflito de normas não existe, porque é uma única norma incidente aí sobre o único fato. É só um artigo 33 que preenche essa conduta, ok? Essa é a bibliografia da aula de hoje, tá? Eu sempre recomendo veementemente que você leia a doutrina, é muito importante. E aí, esses são os autores que eu utilizei para preparar essa aula. Espero que você acompanhe também com as suas leituras para aprimorar os seus estudos. Muito obrigada, até a próxima!